Olá, estamos de volta. Chegou o segundo episódio do A Saúde é Coletiva, o podcast da Abrasco. Aliás, já vou começar agradecendo você que é nosso ouvinte, porque a nossa estreia foi tão bem recebida que a gente ficou 8 dias seguidos entre os 20 podcasts de ciência mais ouvidos no Spotify Brasil. Legal, né? A responsabilidade só aumenta. Então já clica para seguir o podcast no seu tocador de áudio, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e compartilha com seus amigos. Não sei se você conhece a lógica dos algoritmos, mas isso ajuda o podcast a chegar a cada vez mais pessoas. Então fica a dica ou pedido de ajuda, você me entendeu? Bom, e o assunto de hoje é como desatar o nó do financiamento público do Sistema Único de Saúde, o SUS. O investimento em saúde pública no Brasil diminuiu mais de 60% nos últimos 10 anos. 2 bilhões de reais. Este é o valor que as operadoras de planos de saúde devem ao Sistema Único de Saúde pelo atendimento prestado a quem tem convênio e utiliza o SUS. Que não tem solução milagrosa, a gente já sabe. Mas então, vamos entender melhor como o financiamento público da saúde pode garantir direitos numa sociedade menos desigual e mais justa? Quem ajuda a gente nessa missão é o médico sanitarista Eduardo Alves Melo, entrevistado especial deste episódio. Ele é coordenador do Observatório do SUS, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP Fiocruz, e tem longa trajetória em gestão do SUS. O teto de gastos ele cercava por todos os lados qualquer possibilidade de o SUS ter algum respiro do ponto de vista orçamentário. O novo arcabouço fiscal ele abre mais algumas possibilidades nesse sentido, né? Mas na medida em que ele está atrelado ao desempenho econômico, digamos assim, do país, ele ainda tem limites. Se tiver uma crise econômica, o SUS vai sofrer com isso. E além da entrevista com o Eduardo, a gente vai ter o nosso quadro cultural. E a dica vem direto de Recife, Pernambuco. Esse filme ele é um suspense terror que está centrado na temática da desigualdade social. Não tem como você sair da mesma forma que você entra depois de ver esse filme. Ele, de fato, impacta, ele incomoda. Essa é a abrasquiana Keila Brito, professora no bacharelado e no programa de pós-graduação em saúde pública da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Então escuta esse episódio até o final para saber as dicas da Keila, porque aqui não tem spoiler não, tá? Vem comigo. Eu sou a jornalista Beatriz Pasqualino e te acompanho nesta primeira temporada de 8 episódios. Neste podcast a gente discute saúde coletiva e a relação dela com vários outros assuntos da nossa vida no dia a dia e na vida política, como cidadãos. Novos episódios sempre às segundas-feiras, em semanas alternadas. E o segundo episódio já começou. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje, para o nosso quadro de entrevista do podcast, eu vou conversar com o Eduardo Alves Melo. Bem-vindo ao Saúde é Coletiva, Eduardo. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de conversar com vocês aqui nesse podcast. Muito feliz. A gente que agradece. O Eduardo é médico sanitarista, coordenador do Observatório do SUS, da ENSP, e vice-diretor da Escola de Governo em Saúde, da ENSP Fiocruz. Ele também é professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, a UF. Bom, hoje na nossa conversa a gente vai falar principalmente sobre a questão do financiamento do SUS. E sobre esse assunto teve um seminário em setembro de 2023, que se chamava Financiamento do SUS, Equidade, Acesso e Qualidade. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio para você que nos ouve que possa assistir também. Ele foi organizado pela Abrasco e pela ENSP e abordou o enfrentamento das questões críticas para o SUS, tendo como tema central o financiamento do sistema. E aí eu queria trazer alguns dados, Eduardo, para a gente começar a nossa conversa. No início lá dos anos 2000, o Brasil estava entre os países da América do Sul com maiores níveis de gasto público em saúde em relação ao PIB. Mas hoje a gente perdeu esse lugar, né? Países como a Argentina, Colômbia, Uruguai, eles passaram a superar a referência da própria OMS de 6%
do gasto público em relação ao PIB. E já aqui no Brasil, a gente alcançou só 4,6% em 2020. Eduardo, o que esse cenário, na sua opinião, impacta na garantia de acesso universal, com equidade, aos serviços de saúde via SUS? Bom, esse seminário ele fez parte de uma iniciativa mais ampla, de uma parceria entre a ENSP e a Abrasco, no caso da ENSP, organizada através do Observatório do SUS, e a gente fez uma opção por trabalhar com alguns desafios estruturais do SUS. O primeiro deles foi o financiamento, e para isso nós contamos com uma participação muito expressiva de vários atores, de vários convidados, de vários parceiros, de várias partes do Brasil. Então, atores governamentais, especialistas, algumas instituições nacionais, diferentes universidades de várias regiões do Brasil, gestores. Então, foi um momento muito rico em que a gente teve essa possibilidade de mobilizar diferentes inteligências, diferentes engajamentos, trajetórias de atores que lidam com essa temática do financiamento há bastante tempo. De certa forma, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos que vieram, que surgiram, que foram abordados nas mesas e nos grupos de trabalho que nós tivemos com essa diversidade, com essa riqueza de participação no seminário. Nesse sentido, ajuda muito se a gente considerar o financiamento em torno de dois grandes eixos. Um eixo que a gente chama da arrecadação, que se refere ao aporte de recursos para o SUS, e um eixo que se refere à alocação, a forma como esse recurso ele é repartido, utilizado, enfim. A primeira questão é que vale a pena a gente ter em mente, é que o financiamento do SUS ele é um problema crônico. O SUS ele é cronicamente subfinanciado, e ele sofreu nos últimos anos, especialmente com o processo da emenda que congelou os gastos em saúde, do conhecido teto dos gastos. Ele foi duramente afetado. Quando a gente compara o gasto público em saúde do Brasil com o gasto público de outros países de renda média ou de renda alta, ou países que têm sistemas universais, em alguma medida que se assemelham ao SUS, a gente percebe que, de maneira geral, o Brasil, o SUS em particular, fica muito para trás em termos do percentual do gasto público. Embora o gasto total em saúde no Brasil seja de algo em torno de 9%, o gasto público ele é menor do que o gasto privado. Isso é muito complicado porque, veja, o setor privado de saúde no Brasil ele cobre em torno de 25% da população, ao passo que o SUS cobre 75%, mais uma parte também desses 25%, porque os planos privados de saúde não cobrem tudo. Então, o SUS também ele é importante para as pessoas que têm planos privados de saúde, imunização, acesso a alguns tipos de medicamentos, alguns cuidados especializados, é o SUS que oferta, Quando alguém tem um acidente na rua, que a ambulância vai lá socorrer, tudo isso quem faz é o SUS. Então, veja, é uma situação de muita desigualdade. Então, é no mínimo estranho. É algo para a gente poder interrogar como é que isso é possível? Como é que se chegou a esse ponto e o que isso provoca, de efeitos, de impactos para o SUS? Eu diria que alguns efeitos que acontecem, Tem uma primeira questão de ordem assim mais simbólica, que é o fato de existir na prática um setor privado e um setor público com esse grau de vantagem que o setor privado tem, porque ele movimenta muito mais recursos. Isso produz às vezes uma ideia de que o privado é bom e o público é ruim. Claro, muita gente já se deu conta de que essa ideia é uma ideia falsa. Ela não é uma coisa garantida. Primeiro que o privado não tem nenhum compromisso, o setor privado nenhum compromisso de garantir o acesso e o cuidado das pessoas, por exemplo, se elas não podem pagar ou deixam de pagar. Então, é um acesso que está sendo mediado pela possibilidade de pagamento. O SUS não exige isso, O SUS trabalha com a noção de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ela não está condicionada à sua possibilidade de pagamento. Ela é um direito que você tem independente de qualquer outra coisa. Então, já tem aí, de cara, uma diferença entre uma lógica e a outra lógica. Apesar disso, se tenta produzir, muitas vezes, uma ideia de que
o público é ruim, está fadado a ser ruim, de que o privado é que é bom. E nós precisamos combater essa ideia, né? Claro, não apenas do ponto de vista ideológico, mas inclusive com críticas, com análises, não é? É verdade que alguns planos privados de saúde garantem um tempo de acesso a consultas e a exames mais rápido do que o SUS consegue fazer, isso é verdade, a gente não pode desconhecer, mas isso talvez fosse o mínimo que ele devesse garantir mesmo, já que as pessoas estão pagando, né, além do que já deveriam ter como direito, e é um sistema muito mais financiado. Mas veja que mesmo na pandemia, por exemplo, a dificuldade que era entre os usuários de planos privados para conseguir fazer teste diagnóstico de Covid. Não é? Então, só para você ver que entre essa ideia que se produz e o que de fato acontece, a gente consegue encontrar também algumas lacunas. Mas voltando aqui à questão de outros impactos que essa desigualdade que existe entre o setor privado e o sistema público, entre o gasto público e o gasto privado em saúde, também há outros problemas. Por exemplo, muitas vezes o setor público acaba tendo que se submeter às possibilidades do setor privado para contratá-lo, em áreas em que o setor público não tem uma capacidade plena de ofertar serviços, né, de saúde. Há, muitas vezes, inclusive, uma concorrência por profissionais. Tem algumas especialidades que o setor privado tem muito mais capacidade de atrair, porque paga de maneira diferente, né? Às vezes até com ligações entre atores nesse mesmo âmbito. Então, o público, às vezes, fica em desvantagem, né? O resultado final é que o SUS, muitas vezes, ele fica mais vulnerável, digamos assim, a essa situação de depender ou de depender diretamente do privado para contratá-lo, ou de ter que disputar com o privado alguns recursos, como, por exemplo, a possibilidade de contratar, né, de ter oferta de algumas especialidades. Então, eu te dei aqui 2 exemplos assim, de como, na prática, isso pode acontecer, mas também acrescentaria o fato, por exemplo, de que tem recursos públicos que poderiam estar indo para o SUS, que eles acabam sendo utilizados também como formas de incentivos, subsídios indiretos para o setor privado de saúde, e o SUS perde também. Então, o próprio Estado tem alguns mecanismos que favorecem os planos privados de saúde e que, na verdade, esses recursos, se eles fossem direcionados para o SUS, nós teríamos certamente mais capacidade de fazer um conjunto de elementos, de ações, de serviços dentro do SUS. Veja também que nessa trajetória que você menciona, né, de diminuição do gasto público em saúde no Brasil, é importante lembrar que o SUS, assim como a nossa federação, ele tem uma lógica de gestão que é tripartite, tem o governo federal, os estados e os municípios. E o que vem se observando já há algum tempo é uma certa sobrecarga nos orçamentos municipais, das prefeituras, com a saúde. Veja, é bom para o SUS que ele seja financiado tripartite pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de Estado, pelas secretarias municipais de saúde. Isso é bom, isso cria mais fontes, mas é importante que haja um equilíbrio entre a participação desses diferentes entes federados. Então, isso é também um elemento crítico hoje em dia e que, sem dúvida, precisa ser também enfrentado. E você estava falando sobre, né, essa questão do SUS vulnerável. Queria falar também sobre uma outra perspectiva que também talvez agregue nessa vulnerabilidade, né? Então, até por esse histórico de financiamento público em saúde do Brasil, acho que fica claro a importância da vinculação dos gastos públicos em saúde para garantir justamente, né, essa sustentabilidade do SUS. Mas isso também tem um aspecto que pode colocar a saúde em situação mais vulnerável, por exemplo, quando a gente tem uma crise econômica, né? Que aí os governos tendem a apertar os cintos dos gastos públicos, né? Na sua opinião, quais são as implicações do novo arcabouço fiscal e as perspectivas da reforma tributária para o financiamento do SUS? Isso que você traz é super relevante, muito atual, né? Nós estamos realmente diante dessa questão quase que todos os dias no noticiário, quando se discute, por exemplo, toda a questão do déficit zero. Isso tem a ver, isso implica, né, tem implicações, impacta também no SUS. Veja, me parece que é importante que
todo mundo tenha muita clareza do porquê que nós precisamos ter uma quantidade de recurso público, de gasto público em saúde adequada. O SUS é um sistema universal para todos e um sistema integral. Quer dizer, ele não é um sistema que vai oferecer só algumas coisas. Ele tem que garantir a atenção integral para todos, ou seja, o que todos precisam, não é? E vamos lembrar que o Brasil é um país que está envelhecendo. Isso é bom, né? As pessoas estão vivendo mais, mas o envelhecimento ele provoca alterações em termos das demandas para o sistema de saúde. A população passa a ter mais doenças crônicas, às vezes mais de uma doença ao mesmo tempo, e tudo isso ele gera um aumento, né, da necessidade de cuidados e, consequentemente, da necessidade de financiamento para suportar esse cuidado. Eu também lembraria que o setor saúde ele tem também uma dinâmica de inflação que é diferente da inflação em geral, pelas próprias especificidades da saúde, né? Um setor faz uso intensivo de mão de obra, né, de pessoas, mas também tem uso importante de tecnologias. Então, a inflação na saúde ela tende a ser superior à inflação em geral. Então, tudo isso explica por que o setor saúde ele tem que ser olhado de maneira diferente quando a gente pensa no financiamento. E nós tivemos, nos últimos anos, um grande, digamos assim, algo que quase que sufocou demais o SUS, que foi o teto de gastos. Ele gerou quase com inviabilidade do SUS. O SUS, que já estava subfinanciado, ficou ainda mais subfinanciado. Alguns falam de desfinanciado, inclusive, não é? O teto de gastos, ele, na medida em que ele previu o congelamento das despesas com a saúde por 20 anos, ele foi o que alguns vão também chamar de uma medida flagrante de constitucionalização da austeridade fiscal, algo talvez jamais visto em outro país. Então, o impacto que o teto de gastos teve no SUS foi algo absolutamente nefasto. Nós, felizmente, conseguimos, no ano passado, acabar com o teto de gastos. A PEC da transição, ela permitiu uma pequena recomposição do orçamento federal do SUS no ano passado. Isso permitiu, por exemplo, que um conjunto de políticas de saúde que haviam sido descontinuadas pudessem ter sido retomadas. Ia ser muito difícil para o SUS fechar as contas no ano passado se não tivesse havido aquela transição. E o novo arcabouço fiscal, ele, em relação ao teto de gastos, ele tem, digamos assim, alguns avanços, né? O teto de gastos ele cercava por todos os lados qualquer possibilidade de o SUS ter algum respiro do ponto de vista orçamentário. O novo arcabouço fiscal ele abre mais algumas possibilidades nesse sentido, né? Mas na medida em que ele está atrelado ao crescimento, ao desempenho econômico, digamos assim, do país, ele ainda tem limites. Então, por exemplo, se o país tiver uma situação econômica desfavorável, se tiver uma crise econômica, o SUS vai sofrer com isso. E isso é complicado porque nós sabemos que quando acontecem crises econômicas, há uma tendência das pessoas adoecerem mais, precisarem mais de cuidado, de atenção e precisarem, inclusive, mais ainda do Estado, né? A pandemia é um bom exemplo disso. Então, o setor saúde ele é um setor que deveria ser protegido durante as crises e não sacrificado durante as crises. Portanto, como a nossa história é uma história do Brasil e da América Latina, não é? Em que as crises não são um fenômeno raro, as crises econômicas elas acontecem com relativa frequência, isso ainda segue sendo um desafio, né, com esse novo arcabouço, o que sinaliza que a luta por um financiamento adequado para o SUS, ela precisa continuar. Nós ainda estamos longe de ter esse problema resolvido. Ainda estamos longe de ter um financiamento público, um gasto público em saúde do tamanho que o SUS precisa e que a população brasileira merece. É muito complexo, né, esse tema. Você vai falando assim, a gente vai tendo noção de quantas faces a gente tem que, né, aparar, quantas arestas a gente tem que aparar para que tudo funcione, né? E você tinha começado a entrevista falando sobre esses dois eixos, a gente está falando principalmente sobre a arrecadação. Eu quero falar agora sobre o outro eixo, que é
a alocação, né, desses recursos? Porque quando a gente pensa na atual gestão das verbas do SUS, queria entender quais são os gargalos que você enxerga e quais são os desafios para a gente buscar uma realidade de alocação que seja equitativa dessa despesa pública. Ou seja, eu queria que você contasse um pouquinho como que está relacionado o tema de iniquidades entre os territórios e distribuição de recursos com bases nas necessidades. Bem, a questão da alocação, ela precisa ser pensada junto com a arrecadação, né? A ideia, inclusive, que foi bastante discutida no nosso seminário, foi de que a arrecadação e a alocação têm que ser pensadas de maneira integrada. Por quê? Se você não tiver uma arrecadação suficiente, adequada, é muito difícil você ter uma alocação adequada, tá? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, em tendo uma arrecadação adequada, é importante pensar com cuidado em como vai se dar, então, essa alocação dos recursos, né? Eu diria que tem uma alocação, um âmbito da alocação que ele é mais macro, mais geral, que é tentando produzir uma certa equidade na distribuição entre as várias regiões do país, né, considerando o perfil epidemiológico, considerando as capacidades financeiras, considerando a própria rede existente nos vários lugares. Então, essa é uma dimensão da alocação para produzir, de certa forma, uma divisão justa, né, dos recursos. Mas há uma outra dimensão também da alocação, que é em relação ao próprio modelo de atenção que o financiamento pode induzir, o que ele pode reforçar, tá? Eu me explico. Se o financiamento ele for utilizado para, por exemplo, reforçar um modelo de cuidado que é fragmentado, que pensa em procedimentos isolados, o exame X, a consulta Y, sem uma relação de uma coisa com a outra, ele vai estar sendo um reforço desse modelo. Por outro lado, se o financiamento for bem pensado, bem formulado, ele pode ser um indutor de práticas, ele pode ser um indutor de formas de organizar os serviços muito interessante. Ele pode, inclusive, ser um elemento central para fortalecer a capacidade pública de prestação de serviço no campo da saúde e para fortalecer a capacidade pública de regular o próprio privado. Fortalecer a capacidade pública, inclusive, de contratar melhor esse setor privado, né? Mundialmente falando, existe um modelo de financiamento que é um modelo que a gente chama de remuneração por procedimentos, ou pagamento por procedimentos, que é um modelo que todo mundo já sabe que é falido, porque ele tende a induzir que você faça procedimentos que vai gerar mais lucratividade, mais lucro. E a gente tem ainda uma parte desse modelo presente no Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado, não é? Então é importante ter um modelo, nesse caso que eu estou falando aqui, ele é presente especialmente na atenção especializada, é importante ter um modelo que induza cuidados integrados, né? Que a pessoa que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, ela possa ter acesso ao exame, à consulta, à avaliação, à perícia, no tempo certo, para que ela não perca os prazos e não tenha que fazer tudo de novo, tá certo? Então, é muito importante que haja realmente modelos de financiamento, né? E aí eu estou falando realmente da alocação também, que possam induzir, então, essa melhor organização dos serviços, essa melhor contratação do serviço, o fortalecimento do público e a maior regulação do privado. E aí eu queria colocar uma questão que nos preocupa bastante, também foi tema de debate nesse seminário, que é o tema das emendas parlamentares. As emendas existem há bastante tempo, mas faz alguns anos que elas passaram a ocupar um pedaço muito grande do orçamento federal. Elas geram um primeiro problema, que é a redução da margem, né, que o Ministério da Saúde pode ter de construção de políticas, de novas políticas, porque o orçamento vai sendo comido pelas emendas já. Então já começa por aí. Mas além disso tem um outro problema nesse tamanho, nessa forma como as emendas parlamentares vêm se dando, que é a produção de muita injustiça e iniquidade entre os municípios, né? Então nada garante que as emendas estão indo para os lugares que mais precisam, nada garante que elas estão indo para reforçar as ações que são as mais necessárias, né? Apesar de até existirem alguns mecanismos no próprio Ministério da Saúde para tentar induzir um pouco a destinação dessas emendas, mas de fato, em última instância, isso depende das decisões, né, dos parlamentares e da relação que é estabelecida com outros atores políticos no nível local, estadual, enfim. Então, é um elemento que
tem impactado na alocação dos recursos, as emendas parlamentares, e precisa ser objeto de muita atenção nossa. A gente precisa acompanhar bem as emendas parlamentares por essas razões que eu mencionei. Outro exemplo assim, de como a alocação é importante, né, é que ela pode induzir mudanças no modelo de atenção, na lógica geral de organização do sistema. E a gente tem um exemplo no Brasil. O exemplo de maior sucesso talvez seja mesmo a atenção primária, a estratégia de saúde da família, que foi fortemente expandida em algumas décadas. Ela está muito capilarizada hoje em dia, praticamente todos os municípios têm atenção primária, têm equipes de saúde da família. No Brasil já existe hoje mais de 50 mil equipes de atenção primária. Ela é eminentemente pública, os serviços, os prédios são públicos, e em grande parte ela foi construída, foi induzida a partir de um determinado modelo de financiamento que se deu desde o Ministério da Saúde. Então é um exemplo de como o financiamento é importante. Nós sabemos muito bem que sistemas universais de saúde, se eles não tiverem uma atenção básica, uma atenção primária muito forte, eles ficam muito frágeis, né? Então a alocação também é importante para isso, para orientar, para direcionar um certo modo de organização do sistema para garantir mais acesso, mais qualidade, um uso mais adequado, inclusive, né, dos recursos financeiros. Bom, e justamente, né, sobre essas saídas, né, ou alternativas para financiamento do Sistema Único de Saúde, é que eu queria voltar à questão central do seminário, né? Como garantir direitos e promover uma sociedade menos desigual e mais justa por meio do financiamento público de saúde. Uma das questões que foram apontadas no relatório do próprio seminário é que o fortalecimento do SUS ele precisa de medidas para diminuir a participação da oferta privada no consumo de saúde, com maior regulação do Estado e uma redução de incentivos e subsídios ao setor privado. Eduardo, você acha que esse seria um caminho para uma desmercadorização da saúde, retomando a saúde como direito e não como mercadoria? Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos aumentar a capacidade pública do SUS, né, mas nós precisamos ter muita clareza, por exemplo, onde é que há vazios assistenciais, quais são as áreas que são muito estratégicas e não devem, de forma alguma, estar dependendo de uma oferta privada. E isso dará ao SUS uma maior condição inclusive, de organizar esse sistema, de regular melhor esse acesso. Claro que precisa ser pensado no curto, médio e longo prazo, não é? Num primeiro momento, o SUS precisa, sim, ainda vai precisar por um tempo de contratar serviços privados e filantrópicos, mas eu insisto que essa contratação ela precisa ser feita de um jeito que efetivamente seja, digamos assim, regulatória do privado, né, que consiga de fato atender aquilo que é a necessidade do SUS, né, e não sejam contratações que deixam o sistema muito vulnerável e dependente. E no médio e longo prazo precisamos ir construindo essa capacidade pública de oferta de serviços nos vários lugares. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é um dos caminhos, é uma das estratégias que nós precisamos para, de fato, fazer o SUS ficar mais forte, mais efetivo. Eu queria lembrar, né, que o financiamento ele é muito importante para tudo, para a gente ter redes regionalizadas de atenção à saúde em todo o país, garantindo acesso a tudo que as pessoas precisam, para a gente ter profissionais de saúde com seus direitos respeitados, com formas de contratação decentes, qualificados, vislumbrando no SUS um espaço de realização profissional, um espaço em que eles possam trabalhar de maneira adequada. Então, hoje a gente vive um problema importante de precarização, terceirização, que recai de maneira muito forte nos trabalhadores, e para enfrentar esse fenômeno, para desprecarizar, há custos, ou seja, precisamos também de um financiamento adequado para isso. O SUS e particularmente os trabalhadores foram muito aplaudidos na pandemia e acho que nós ainda estamos devendo isso, né? O Brasil ainda está devendo para o SUS, para os trabalhadores do SUS, uma concretização maior desse reconhecimento que felizmente foi dado na pandemia.
Na pandemia nós percebemos claramente como teria sido desastroso se não tivéssemos o SUS, a diferença que o SUS faz na vida das pessoas. E é importante que isso tenha continuidade, não é? Que nós fortaleçamos o SUS, inclusive, para enfrentar novas emergências sanitárias que podem vir a acontecer. Então, eu insisto que essa discussão do financiamento do SUS, ela é vital para nos proteger diante de novas emergências, ela é vital para que a gente consiga garantir acesso com qualidade para todos, ela é vital para conseguir organizar, não é, a rede de serviços de maneira adequada, e eu diria, inclusive, que ela é vital para fortalecer a democracia no Brasil hoje. Me explico. A democracia, ela não deve ser vista só como a possibilidade de votar, de escolher os representantes, ou a divisão dos poderes executivo, legislativo, judiciário. Não é só a dimensão da democracia formal. A democracia precisa ser vista também em termos de uma democracia social, de um país que garante a todos o acesso àquilo que é o básico, são condições de vida, oportunidades mínimas que todos precisam ter, e a saúde, ela está dentro disso. Então, se nós conseguirmos garantir o acesso à saúde a todos, indistintamente, sem preconceitos, né, sem fazer com que quem tem dinheiro tenha um acesso mais rápido e melhor do que quem não tem dinheiro, acabando com esse tipo de injustiça, nós vamos estar fortalecendo a democracia no Brasil. Então, nesse sentido, é que eu diria que o SUS ele é um grande instrumento também de fortalecimento da nossa democracia. É muito dramático o impacto, por exemplo, que gastos que as próprias famílias acabam tendo, às vezes, com saúde, provocam, especialmente nas famílias mais pobres, né? Então, se o SUS for bem financiado, a gente desonera essas famílias, essas pessoas, em termos de gastos com saúde, e elas vão poder, inclusive, viver melhor, ter acesso a outras coisas. Então, veja, financiar melhor o SUS também provocar uma certa redistribuição. Claro, para isso precisa ter uma redistribuição maior, uma justiça tributária maior no nosso país, não é? Nós devemos estar preocupados em como aumentar a arrecadação do SUS, mas o que a gente tem observado ultimamente é que alguns setores do país, por várias razões, têm conseguido, né, garantir, por exemplo, desonerações que têm prejudicado a arrecadação pública mais geral e que vai também prejudicar a arrecadação do SUS, né, em alguma medida. Então, penso que nós precisamos de muitas estratégias, né, justiça tributária no âmbito mais geral, estratégias específicas, taxar grandes fortunas, taxar produtos e serviços que fazem mal à saúde, e fazer isso voltar para o SUS de alguma maneira, seja através da melhoria das condições de vida da população, que faz elas adoecerem menos, seja através de um melhor financiamento para que a gente possa garantir mais acesso, mais cuidado, mais qualidade para o conjunto da população. Então, essa é uma mensagem que eu acho muito importante, a gente perceber essa relação da saúde com a democracia. Excelente. São muitas estratégias, como você disse, mas defender a democracia é defender o próprio SUS, né? Também. Obrigada pela sua participação no podcast A Saúde é Coletiva. Eu conversei hoje com o Eduardo Alves Melo. Eu que te agradeço por essa oportunidade e a Brasco também agradeço fortemente pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Recomendo fortemente que vocês acessem os materiais, os vídeos produzidos a partir desse seminário, tanto no site da Brasco quanto no site do Observatório do SUS da ENSP, e desejo também muito sucesso com essa iniciativa da Brasco, que é o podcast. E depois dessa entrevista, você já sabe, é a vez da dica cultural das pessoas associadas à Brasco. E a recomendação é desse filme aqui, que eu vou passar um trechinho do trailer. Será que você reconhece e já viu? Você comprou o carro? Computador de bordo, banco eletrônico e, o mais importante, blindei. Olá, eu sou Keila Brito, sou de Recife, Pernambuco. Sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, no bacharelado em saúde coletiva e no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Na Brasco, eu sou membro da Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde e do GT de Avaliação da Brasco.
Então, gostaria de indicar para vocês o filme Propriedade. É um filme do diretor pernambucano Daniel Bandeira. Esse filme ele é um suspense e terror que está centrado na temática da desigualdade social. Então, ele vai explorar as camadas de horror diversas que existem dentro dessa desigualdade, né? Ele é uma história que se passa em uma fazenda, né, em que o dono da fazenda ele decide vendê-la para a construção de um hotel. E ele simplesmente comunica isso aos trabalhadores que dedicaram anos das suas vidas, né, àquela fazenda, aquele trabalho, né, por diversas gerações. E chega um momento, obviamente, diante disso, que é o que a gente espera, que essa revolta chegue, né? Então, os trabalhadores eles se revoltam e a partir daí a gente passa a assistir uma evidente luta de classes, né? Em toda a sua crueza que vai sendo desenhada, né? E vai vendo um pavor crescente que vai surgindo, né, no filme. Então, ele é um filme extremamente tenso e a gente vai vendo, né, de uma maneira muito, vou tentar dizer assim, de uma maneira ilustrativa, essas classes elas vão sendo separadas por uma camada de vidro impenetrável, que é de um carro blindado. Então, apesar de existir essa cápsula protetora, né, que se tenta ter ali, que se tenta construir, a classe média tenta se abraçar com ela, que é tão simbólica, o embate sociopolítico ele não pode ser evitado, né, ele ocorre em um cenário de extrema violência, porque está ali algo fervendo e borbulhando, né? Enfim, a gente tem várias camadas que são desenhadas aí nesse filme. Posso afirmar que quem gostou de Bacurau, vale a pena assistir Propriedade, mas eu penso que o fato dele trabalhar centrado no trabalhador do campo, ele explicita outras camadas dessas relações de poder, né, que são urgentes e necessárias de serem tanto escancaradas quanto discutidas, né? E ele não poupa o espectador de colocar o dedo na ferida e de trazer isso para o centro da história, né? Eu penso que não tem como você sair da mesma forma que você entra depois de ver esse filme. Ele, de fato, impacta, ele incomoda, né? Ele é feito para incomodar e ele consegue isso. E, além disso, ele é, de certa forma, um deleite para quem deseja ver o povo se erguer, né, e se rebelar contra toda e qualquer forma de opressão, né? Então, eu pensando nisso, né, desse convite para falar sobre a questão de cultura, acabei vocês falaram, né, sobre pensar em um livro, um filme ou música, e eu não consegui não pensar sobre esse filme sem pensar em uma música como a do Chico César, Pedrada. Eu acho que, de alguma forma, o filme ele desenha, né, a música do Chico. Então, essa seria a minha indicação para vocês. Como se diz lá em Recife, muito massa essa dica da Keila, né? Se você foi fisgado pela recomendação dela, vai na descrição do episódio. A gente deixou o link para assistir o filme Propriedade na Netflix e ouvir Pedrada no YouTube. Se você gostou deste segundo episódio, recomenda o podcast A Saúde é Coletiva para os seus amigos, para sua família, divulga nas redes sociais, manda o link pelo WhatsApp e não esquece de visitar o site da Brasco para conferir na íntegra o relatório do seminário sobre financiamento do SUS e outros conteúdos extras que a gente separou para você. E lembra, episódio novo no ar, segunda-feira sim e segunda-feira não. O terceiro episódio chega no dia 6 de maio. Este foi o segundo episódio do A Saúde é Coletiva, podcast da Brasco com produção da Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant, Tiago Barreto e Verônica Tavares. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Agradecemos também ao Bruno Dias, Rara Flaeschen e Elisa Mendonça. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Cultura e da TVT. Obrigada pela companhia e até mais!